Como montar um negócio de uma pessoa só? A resposta direta é validando sua ideia, criando um plano sólido, formalizando-se e, crucialmente, sabendo se organizar para lidar com tudo sozinho ou sozinha. Este último ponto, a gestão de si mesmo ou mesma, é um dos maiores pilares de sucesso para quem empreende solo. Por isso, este guia é o mapa completo que vai te ensinar não apenas a criar seu negócio do zero, mas gerenciá-lo de forma eficiente para que ele prospere sem te levar à exaustão. Porque eu vou te mostrar as principais vantagens e desvantagens de empreender sozinho ou sozinha, como se organizar para isso e o passo a passo prático para montar seu próprio negócio sendo uma pessoa só. Tudo com exemplos práticos e direto ao ponto, pode acreditar. Ser o único ou a única dono ou dona do seu negócio é um jogo de equilíbrio. Logo, é fundamental conhecer os dois lados da moeda para tomar uma decisão consciente e se preparar para a jornada. As vantagens: autonomia total. Você é o líder ou a líder de toda a empresa. Todas as decisões, das estratégicas às mais simples, são suas. Isso te dá uma agilidade na tomada de decisão que nenhuma grande empresa consegue ter. Flexibilidade de horários. Aqui você define sua rotina, pode adaptar o trabalho à sua vida pessoal e não ao contrário, buscando mais qualidade de vida. Custos iniciais menores. Sem salários de equipe ou o aluguel de um grande escritório, seu investimento inicial pode ser drasticamente reduzido, diminuindo o risco financeiro. 100% dos lucros para você. Todo o resultado financeiro do seu esforço vai direto para o seu bolso. É a recompensa mais clara e motivadora pelo seu trabalho. As desvantagens: sobrecarga de trabalho. Esta é a maior realidade. Você será o financeiro, o marketing, o vendedor ou vendedora e o operacional. Todas as responsabilidades caem sobre você, o que exige uma organização impecável. Isolamento profissional. Não ter colegas para trocar ideias, pedir ajuda ou simplesmente desabafar pode ser solitário e desgastante. Dessa forma, é importante criar uma rede de contatos com outros empreendedores e profissionais. Literalmente, trabalhar o seu networking, que é fundamental no empreendedorismo. Crescimento limitado. Seu negócio só pode crescer até o limite da sua capacidade de trabalho. Assim, escalar exige automação ou, eventualmente, a contratação de ajuda. Conhecimento e risco concentrados. Você precisa entender um pouco de tudo, e se algo der errado, o risco financeiro e legal é inteiramente seu, por exemplo. E por curiosidade, olhando para as desvantagens, qual delas te preocupa mais? A sobrecarga ou o isolamento? Compartilhe nos comentários para a gente saber e ajudar os outros empreendedores que estão por aqui. Como se organizar para fazer tudo sozinho ou sozinha? Gerir um negócio solo é, antes de tudo, gerir a si mesmo ou mesma. Se você não se organizar, o caos vai reinar e o burnout se tornará um risco real. Blocos de tempo, time blocking. Não trabalhe de forma reativa. Divida seu dia em blocos dedicados a tarefas específicas. Exemplo, manhã, das 9 às 12 horas, para o trabalho focado no cliente, produção. Tarde, 14 às 16, para o marketing e vendas. Final do dia, 16 às 17, para finanças e planejamento. Defina única coisa. Todo dia pergunte-se: qual é a única tarefa que, se eu realizar hoje, me deixará mais perto do meu objetivo? Comece por ela. Isso garante que você está sempre progredindo. Aprenda a dizer não. Seu tempo é seu ativo mais valioso. Diga não a projetos que não se alinham com seus objetivos, a clientes que demandaram mais do que pagam e a distrações que roubam seu foco. Automatize sua equipe virtual. Usar as ferramentas certas farão delas suas aliadas, como por exemplo, gestão de tarefas, Trello, Notion, Google Agenda. Use-as para visualizar seu fluxo de trabalho. Marketing, Canva, Meta Business Suite. Agende posts e crie templates para ganhar tempo. Finanças, planilha, apps de gestão. Tenha um dia fixo na semana para organizar as finanças. Enfim, ter ferramentas neste processo é muito importante e te ajudará demais a se planejar e executar tudo de forma organizada e efetiva. O passo a passo definitivo, 10 etapas para lançar seu negócio solo. Passo 1. Define e valide sua ideia. Não comece gastando dinheiro. Primeiro, valide se a sua ideia resolve um problema real. Por exemplo, converse com 5 a 10 potenciais clientes e pergunte, honestamente, se eles pagariam pela sua solução. Aqui, sua tarefa inicial é conseguir escrever sua ideia de negócio em uma única e clara frase. Passo 2. Desenhe seu modelo de negócio. Basicamente, trata-se da forma que o seu negócio agregará valor para entregar aos seus clientes. Em outras palavras, é identificar a proposta de valor do seu negócio e como ela será trabalhada. De forma prática, o modelo de negócio descreve as principais atividades da empresa para entender se o valor que ela irá gerar realmente é valioso e viável. Literalmente,
Como entregar o melhor produto ou serviço para os seus clientes do jeito certo e lucrativo para o seu negócio, tanto no curto, médio e longo prazo. De forma simples, um modelo de negócio é a lógica por trás de como sua empresa cria valor, entrega valor e captura valor. Onde criar valor é desenvolver algo que resolva um problema ou atenda a um desejo dos seus clientes. Entregar valor é fazer esse algo chegar aos clientes de forma prática e agradável. Capturar valor, receber de forma sustentável dinheiro ou outros benefícios em troca. Uma das estruturas mais utilizadas para montar o seu modelo de negócio é o Business Model Canvas. Ele consiste em representar o modelo de negócio visualmente em um quadro, como este que você está vendo. Ele é muito prático e bastante assertivo, justamente por isso que é muito utilizado. Então, se quiser entender como ele funciona, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Passo 3. Aprofunde com um plano de negócio simplificado. Com o esqueleto montado no passo 2, é hora de dar corpo a ele. E o plano de negócio é exatamente isso, o aprofundamento do seu modelo de negócio. Se no passo anterior você teve a visão geral, o plano de negócio te faz pensar nos detalhes fundamentais para tirar essa visão do papel e transformá-la em realidade. E para este caso, o seu plano de negócio não precisa ser um documento de 50 páginas, por exemplo. Para ser mais prático, crie um plano simplificado respondendo a estas perguntas-chave, usando o seu modelo de negócio como guia. Análise de mercado. Quem são seus concorrentes diretos e indiretos? Qual será seu diferencial claro? Preço, qualidade, atendimento? Plano de marketing e vendas. Como exatamente seus clientes ficarão sabendo que você existe? Exemplo, posts diários no Instagram, anúncios no Google, parcerias com outros profissionais? Planejamento financeiro. Qual o investimento inicial necessário? Quais serão seus custos fixos e variáveis? Qual preço garante seu lucro? Estime quanto você precisa vender para, no mínimo, empatar o ponto de equilíbrio. Este plano será seu mapa estratégico para tomar decisões e medir seu sucesso. É o documento que transforma o sonho do modelo de negócios em metas concretas. Então, se quiser saber como trabalhar seu plano de negócios do jeito certo e prático, assista esse vídeo que mostra isso. Deixamos o link na descrição. Passo 4. Planeje suas finanças iniciais. Crie uma planilha simples com investimento inicial, seus custos fixos e variáveis mensais e defina um preço para o seu produto ou serviço que cubra tudo isso e ainda gere lucro. Saber quanto vai gastar para começar e principalmente se manter por um bom tempo, mesmo quando as coisas não vão bem, é fundamental desde o início. Passo 5. Formalize seu negócio. E para isso, você precisa ter um CNPJ aqui no Brasil ou outro cadastro se estiver em outro país. Dessa forma, trabalhar sem CNPJ pode até parecer mais simples, mas traz grandes riscos, como dificuldades para emitir notas fiscais, problemas com clientes que exigem formalidade, impossibilidade de acessar crédito, falta de proteção jurídica, entre tantos outros problemas. E no Brasil, existem algumas modalidades para enquadrar sua empresa. Tudo vai depender do tamanho da sua empresa, previsão de faturamento, modelo de negócio, enfim. Mas de forma prática, os modelos mais comuns para pequenos negócios no Brasil são MEI, microempreendedor individual, ideal para quem está começando e fatura até R$81 mil por ano, números consolidados no momento em que estamos produzindo este conteúdo. E o ME, microempresa, indicada para negócios que já começam um pouco maiores ou têm perspectivas de crescimento acima do limite do MEI, mas existem outras categorias além dessas. Então, uma dica prática aqui é consultar um contador ou contadora para entender qual é o modelo mais adequado para o seu caso. Isso evita problemas e já coloca a sua empresa no caminho profissional desde o início. Inclusive, se quiser conhecer os tipos de modalidades de empresas aqui no Brasil, assista esse vídeo que mostra os principais delas, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Passo 6. Crie sua identidade de marca mínima. Definir um nome é fundamental, isso ajudará a sua empresa a ser encontrada pelo seu público-alvo. Por isso é preciso selecionar um nome que o seu público se identifique e se lembre facilmente. Se possível, algo original e simples de ser memorizado. Ao mesmo tempo, defina bem a identidade visual da sua loja ou marca. Literalmente, isso fará com que o seu público crie uma conexão ou identidade com o seu negócio. Desse modo, a identidade visual trabalha pontos como logotipo, paleta de cores, fonte de texto, estilos de fotos, imagens a serem utilizados, entre muitas outras coisas. Trabalhar bem essa identidade visual trará profissionalismo e confiança no seu trabalho, principalmente por parte dos seus consumidores. Passo 7. Organize seu sistema de trabalho. Defina as ferramentas que você usará e estruture sua rotina como os blocos de tempo que mencionamos. Dessa forma, desenhe sua semana de trabalho ideal para ter clareza sobre suas prioridades. Então, crie processos, mesmo que simples. Muita gente pensa que processos são algo complicado, mas na prática eles são apenas jeitos organizados e repetíveis de fazer as coisas. Quando você tem processos, reduz erros, economiza tempo e melhora a qualidade do que entrega. Logo, alguns processos básicos para qualquer empresa pequena são: atendimento aos clientes,
como responder, quais informações se pedir, prazo para retorno. Vendas, como apresentar o produto ou serviço e como registrar cada venda. Produção ou prestação de serviço, padronizar as etapas para manter a qualidade. Estoque, definir quantidade mínima e regras para reposição. Fluxo de informação, organizar a forma em que a comunicação é feita e direcionada na empresa, de forma organizada e muito clara. Passo 8. Prepare sua oferta mínima viável, um MVP. Crie a primeira versão do seu produto ou um pacote inicial do seu serviço. Ele não precisa ser perfeito, mas precisa ser funcional e entregável. O feito é melhor que o perfeito. A ideia é criar uma versão bem básica, o famoso MVP, mínimo produto viável, ou seja, é o mínimo necessário para colocar a ideia na vida real e ver se ela faz sentido para os primeiros clientes. É como um protótipo funcional. Com o MVP rodando, o seu negócio começa a medir os resultados, ouvir feedback dos clientes e aprender muito rápido. Passo 9. Execute o plano de lançamento. Agora é hora de vender. Comunique sua oferta para sua rede de contatos, faça suas primeiras postagens de venda e foque em conseguir o primeiro ou a primeira cliente pagante. Essa é a sua meta principal. Passo 10. Peça feedback e ajuste a rota. Após a primeira venda, converse com seu cliente. O que ele ou ela amou? O que pode ser melhorado? Dessa forma, use feedback valioso para refinar sua oferta, seu preço ou seu atendimento. Este ciclo de aprender e ajustar é o que garante o crescimento a longo prazo. E agora uma pergunta, em qual desses 10 passos você está agora? Conte nos comentários para tocar nas experiências. E com tudo que falei aqui, saiba que montar um negócio de uma pessoa só é uma maratona de aprendizado e autoconhecimento. Haverá dias incríveis, mas também dias difíceis. Só que a recompensa de construir algo que é a sua cara, no seu tempo e do seu jeito, é incomparável. Além disso, cuide da sua saúde, celebre as pequenas vitórias e se lembre sempre de ter muita coerência e ser bem realista de verdade no dia a dia. Busque realmente o que você conseguirá cumprir, com metas viáveis e condizentes, dentro de prazos coerentes, possíveis de serem cumpridos, combinado? Inclusive, para se preparar ainda mais para sua jornada empreendedora, não deixe de conhecer os principais pilares mentais que você precisará ter para que o seu negócio dê realmente certo. Então, assista esse vídeo que mostra isso clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.